everybody, please consider doing tests for intolerance of the food. Gluten is good, but maybe not good for you. A partir de 2010, alguns livros de sucesso começaram a divulgar a teoria de que o glúten, presente no trigo, na cevada e no centeio, é um verdadeiro veneno. Numerosas celebridades adotaram uma dieta sem glúten e informaram os seus fãs. A reação não tarda a fazer-se sentir. Segundo estatísticas recentes, até 25% dos adultos americanos evitam o glúten na sua alimentação. Na Europa, entre 8% a 15% da população faz o mesmo. Propulsionado por uma adesão entusiástica sem precedentes na história humana, o mercado mundial do sem glúten ultrapassou os 15 mil milhões de euros em 2018 e continua a crescer de forma exponencial. Das ganze Thema glutenfrei ist in den letzten Jahren von einem Trend wie eine Welle erfasst worden. Di questa sensibilità al glutine se ne parla molto, ma un business super miliardario basato su questo, inventando la parola malattia, ha bisogno ancora di essere valutato molto criticamente. A diabolização do glúten será apenas uma moda criada pelo marketing ou o trigo, alimento básico da nossa civilização, ter-se-á transformado num veneno? Desde tempos imemoriais que o trigo é um dos alimentos básicos da humanidade. É até o fundamento das primeiras civilizações. Porém, hoje em dia, para um número crescente de pessoas, parece ter-se tornado tóxico. Até 2,5% da população mundial sofre de doença celíaca, uma enfermidade muito grave. Para eles, o glúten proveniente de cereais comuns como o trigo, a cevada e o centeio, mas também da espelta e do kamut, pode ser mortal. Além disso, há um número crescente de pessoas não celíacas que evitam o glúten na alimentação. Enumeram um extraordinário leque de sintomas, dos problemas gastrointestinais à fadiga, da névoa cerebral às dores articulares, ou pior. Está em curso uma epidemia mundial silenciosa. Na verdade, aquilo que provoca este súbito tsunami de casos de sensibilidade a estes cereais é uma incógnita. Como é que, de repente, tantos indivíduos deixam de tolerar os grãos altamente nutritivos do trigo? Terão sido alterações recentes nos nossos hábitos alimentares ou o nosso modo de vida a desencadear a epidemia? O glúten não está naturalmente presente nos cereais. Trata-se de um dos primeiros produtos transformados da humanidade, já que se forma misturando farinha com água. In realtà dentro il seme non c'è il glutine, ci sono due classi di proteine che si chiamano gliadine e glutenine. Le glutenine sono dei bastoncini, le gliadine sono delle palline. Nel momento in cui io alla farina, dopo che ho macinato, aggiungo l'acqua e comincio a impastare, quindi aggiungo acqua e forza meccanica, che cosa succede? I bastoncini si attaccano alle palline e viceversa, come una specie di gioco, come se fossero calamitati. Si crea questa struttura proteica che si chiama appunto glutine. O glúten é como um mágico. É capaz de aprisionar o dióxido de carbono gerado pela fermentação, o que acrescenta volume e leveza ao pão. Além disso, ao reter os grânulos de amido da farinha, torna as massas resistentes à cozedura. Estas qualidades fizeram do trigo o cereal com mais elevado teor de glúten, o alimento mais consumido no mundo. É ele que fornece 20% das calorias mundiais. Mas o glúten tem duas faces, avisam os cientistas. Alessio Fasano é gastroenterologista no Massachusetts General Hospital e um dos grandes peritos mundiais na doença celíaca. Gluten is a protein from food, and therefore it should be digested and made use of as we do with all the other proteins for nutritional sources. Unfortunately, that's not the case. We are capable to do this with everything that we eat, but one protein, and that's gluten. The best that we can do is to digest in these pieces, but not complete the digestion.
and therefore you have these undigested peptides. No entanto, a consequência da ingestão de glúten para pessoas saudáveis é apenas um abrandamento da digestão. Para os celíacos, basta uma migalha de pão para desencadear uma reação imunitária capaz de danificar a superfície delicada do intestino delgado. A moagem do trigo para obter farinha é um dos primeiros atos de transformação na natureza. Sem pão, uma boa parte da humanidade morreria de fome. O seu consumo será um erro da evolução, como alguns creem? Será o glúten o veneno produzido pelas ervas para destruir o seu predador humano? São muitos os produtos alimentares cotidianos que contêm toxinas naturais como mecanismos de defesa. O glúten será assim tão diferente e mais tóxico? And that's where the confusion is. Very few people will lead to a clinical outcome. The vast majority of people will have this process dealt with without being, aware about this entire ordeal. Why? Because you don't go to the last step, that is the inflammation that creates, the clinical outcome. Going from the fact that gluten does this kind of stuff to our immune system and therefore can create issues, to the fact that because of that, we all need to go gluten-free, otherwise we will be extinct as a species, it is really an overstatement. Como saber se sofremos de doença celíaca? Quais são os seus sintomas? So until the recent past, celiac disease was not clear if it was a gluten reaction or sensitivity to foodstuff. But now we know that this is an autoimmune disease. The main symptoms are gastrointestinal symptoms like irregular bowel movements, abdominal pain, bloating, weight loss. Noi sappiamo che più di 200 sintomi e problemi clinici possono essere associati alla malattia. I più frequenti sono una cinquantina, però conviene cercare sempre la celiachia, in qualsiasi persona stia poco bene. It's a recipe with at least 2 ingredients: genetic predisposition and an environmental trigger that is mismanaged by your immune system because of this genetic, susceptibility. Qual é a especificidade genética que predispõe para a doença celíaca? Em Nápoles, Luigi Greco e a sua equipa tentaram resolver este enigma. A resposta pode estar na pré-história. Partindo da Mesopotâmia, os agricultores e o trigo disseminaram-se pelo norte. I neolitici è la popolazione che ha scoperto l'agricoltura. In Europa c'erano cacciatori e raccoglitori. Boschi, caccia, si raccoglievano radici, tuberi, ma l'alimentazione era sostanzialmente non vegetariana. E queste persone avevano un sistema di difesa immunitario che li proteggevano dalle malattie. Cioè in pratica si selezionavano le persone, i popoli che avevano una maggior frequenza di questi geni, per cui i mesolitici, non adattandosi alla gestione di questa nuova proteina, ne hanno sviluppato una patologia. Os doentes celíacos serão relíquias genéticas dos indígenas europeus cujos genes não se adaptaram à nova dieta baseada nos cereais trazidos pela população neolítica? O número de pessoas afetadas pela doença celíaca é hoje 4 vezes mais alto do que nos anos 50. These epidemiological studies that show that, the disease is increasing over time in a time frame that is too short to blame genetic mutation to be responsible for these epidemics. Já que os genes por si só não podem ter provocado este aumento, devem estar envolvidos fatores ligados ao ambiente. Tanto mais que uma nova patologia parece ter surgido do nada, a sensibilidade não celíaca ao glúten. There's this new kids on the block that is non-celiac gluten sensitivity, in which you don't have an autoimmune response, like in celiac disease, you don't have an allergic response, as in with allergy, but there's another immune response that leads to inflammation without damaging your intestine, giving symptoms that are completely overlapping with celiac disease. A sensibilidade não celíaca ao glúten está envolta em mistério. Os cientistas ainda estão à procura de um teste para a diagnosticar. Apesar de ser desencadeada pela ingestão de cereais com glúten, a substância que a provoca não foi ainda identificada com exatidão.
No entanto, uma sondagem recente da Universidade de Sheffield revelou que, numa amostragem de 1000 pessoas, aquelas que se declaram sensíveis ao glúten aumentaram mais de 250% em 3 anos. A sensibilidade autodeclarada ao glúten era de 12,9% em 2012, contra 32,8% em 2015. Não pode tratar-se de autossugestão. Para compreender se o trigo moderno é diferente do trigo que comemos durante séculos, vamos falar com um grande perito em cereais, Giovanni Dinelli, professor de agronomia na Universidade de Bologna. Questi 5 sono frumenti cosiddetti antichi pre-rivoluzione, si distinguono perché sono piante più alte rispetto a questi che invece sono dei frumenti moderni, post-rivoluzione, che coltiviamo attualmente in Italia e nel mondo. Mas por que foi necessário reduzir a altura das plantas do trigo? Durante la seconda guerra mondiale le grandi multinazionali della chimica devono produrre i 2 elementi chiave per fare le bombe, no? Nitrato, perché dal nitrato si fanno tutti gli esplosivi, e poi dall'altra parte si usa il fosfato, perché col fosfato si fanno le bombe incendiarie. Quindi tutta la chimica lavora per cercare di produrre questi elementi. Finita la guerra, queste multinazionali della chimica hanno una valanga di nitrato che non sanno dove mettere, no? È una valanga di fosfato, no? Si comincia a pensare di usarli come concimi. Milagre da química. Os produtos utilizados para fabricar bombas e explosivos são reciclados para fazer crescer alimentos. E quindi arrivano questi in agricoltura. Però cosa succede? Succede che molte delle varietà, quando le vado a concimare, invece che produrre di più, producono di meno. Perché questo concime entra nel loro culmo, che è questa parte, e glielo rende molto fragile. Quando la spiga comincia a formarsi e comincia ad appesantirsi, la pianta alletta, cioè cade. I primi frumenti nani vengono da questo programma genetico portato avanti al CIMMYT, che è un istituto nel Messico, su fondi stanziati da una fondazione privata che è la Rockefeller Foundation. Ovviamente questo lo si è potuto fare perché poi con la seconda guerra mondiale non solo sono arrivati i concimi di sintesi, ma sono arrivati anche i pesticidi che prima non c'erano, perché ovviamente una varietà così piccola a taglia nana ovviamente è poco competitiva nei confronti delle infestanti, e quindi oltre che dargli il concime dopo devo dargli anche l'erbicida per controllare le infestanti. A Revolução Verde inaugura a industrialização da agricultura. Pela primeira vez, máquinas e produtos químicos são utilizados para fazer crescer os nossos alimentos. Mas será que a quantidade de glúten aumentou nas novas variedades? Le vecchie varietà hanno più glutine, ma è diversa la qualità del glutine. Ao contrário do que tantas vezes se diz, a quantidade de glúten no trigo moderno diminuiu. Mas há outra qualidade do trigo que foi reforçada. Voi immaginate il glutine come un elastico, il lavoro che io devo applicare affinché si rompa indica la forza del glutine. Si usa un parametro che si chiama W, che esprime in joule sostanzialmente quanto lavoro devo compiere per spaccare questa struttura elastica. A diferença é evidente se tentarmos furar uma massa feita com farinha de trigo moderno ou uma massa à base de farinha de trigo antigo. Questo cosa significa? Significa che il lavoro che devo compiere per rompere quel glutine lì è circa da 5 a 7 volte il lavoro che devo compiere per rompere questo glutine. Ecco. Ma lo stesso i nostri enzimi? Sì, il sospetto è quello lì, questa è un'altra parte degli studi che stiamo conducendo. Cerchiamo di capire esattamente quale sia un glutine che meglio si adatti per avere un minore impatto sul nostro intestino. Se a tenacidade do glúten constitui desafio para o nosso organismo, por que foram selecionadas estas variedades? Andrea Ferrara é produtor de massas siciliano. Faz parte de novo movimento de artesãos que utiliza antigas variedades locais de trigo para fabricar as massas. A sua resposta é muito direta. Il grano moderno ha un glutine più tenace, è più richiesto dall'industria perché facilita la lavorazione, accorciano i tempi di lavorazione, di conseguenza guadagnano di più. A Revolução Verde visava resolver o problema da fome no mundo, sem se preocupar demasiado com os efeitos sobre os organismos. Contudo, o aumento da tenacidade do glúten não chega para explicar as intolerâncias.
deve haver outros gatilhos que expliquem a epidemia da intolerância ao glúten. Será possível que o catalisador da doença numa pessoa que já tenha uma predisposição seja a quantidade total de glúten que ela absorve ao longo da sua vida? Sabemos que a quantidade de glúten no trigo não aumentou. Mas será que comemos mais quantidade de pão, massas e pizzas do que antes? Segundo um estudo do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, a quantidade total de glúten que consumimos de todas as fontes é de facto menor. Contudo, o pão que comemos não é igual ao dos nossos antepassados. Naquele pão, os micro-organismos do fermento natural pré-digeriam parcialmente o glúten. Hoje, alguns padeiros estão a regressar ao passado. Typiquement, la durée de fermentation d'une pâte à pain aujourd'hui en France, c'est 2 heures. Ici, c'est 2 jours. Quand vous faites fermenter cette pâte 2 jours, le temps, la fermentation décompose la molécule de gluten en microparticules, rend le pain totalement digeste, même aux gens qui ont des intolérances. Além do glúten ter deixado de ser pré-digerido pela fermentação, é adicionado a numerosos produtos de padaria industriais. Desde 1977, a sua utilização como aditivo para os produtos de forno triplicou nos Estados Unidos. Se comermos muito pão industrial, consumimos mais glúten do que pensamos. Mas há pior. Um estudo revelou que perto de 30% dos produtos alimentares de supermercado contêm trigo ou glúten. O trigo tornou-se um elemento omnipresente nos produtos transformados, mesmo naqueles onde menos se espera. Aquilo que é paradoxal é que, mesmo comendo menos produtos cerealíferos, as pessoas que consomem alimentos transformados ingerem, sem o saberem, mais glúten. Há, pois, vários elementos a sugerir que devemos analisar os processos industriais para compreender esta epidemia de intolerâncias. Génération Future é uma associação sediada em Paris que promove campanhas de informação sobre os riscos ligados à poluição química nos alimentos e no ambiente. Encontramo-nos com o seu diretor nas instalações da associação. On a échantillonné dans des grands magasins ici en France, des céréales de petit déjeuner, des pâtes, du pain, des produits à base de céréales, des légumineuses, pois, haricots, lentilles. Et effectivement, après avoir fait analyser ça par un labo agréé, on s'est aperçu qu'on en retrouvait dans une proportion importante de glyphosate dans des quantités variables, mais ça pouvait aller jusqu'à plusieurs milligrammes par kilo dans certaines légumineuses. O glifosato, produto principal da marca Monsanto, integrada no grupo Bayer em 2018, é o herbicida mais vendido do mundo. Génération Future não foi a única organização a encontrar glifosato nos alimentos industriais. Partout, on trouve un peu les mêmes résultats avec toujours des produits alimentaires à base de céréales ou à base de légumineuses qui semble être la voie de contamination des consommateurs la plus importante. Foram encontrados vestígios de glifosato em muitas cervejas e em centenas de produtos cerealíferos. Como é que um herbicida utilizado para preparar o terreno e combater as ervas daninhas é encontrado em tantos alimentos à base de cereais? Rhinosalus, uma associação de proteção dos consumidores que agrupa também pequenos agricultores do sul da Itália, estudou os resíduos químicos das marcas de massa mais correntes. E encontrou vestígios de bolor, um metal pesado, e vestígios de glifosato. A organização decidiu alertar a opinião pública sobre os perigos para a saúde destes trigos de má qualidade e de importação duvidosa que, além do mais, fazem cair os preços locais do trigo duro utilizado para as massas. Um agricultor siciliano que dedicou a sua energia a fazer ressurgir antigas qualidades de trigo que se julgavam perdidas é testemunha da angústia dos pequenos agricoltores. In Sicilia, nell'arco di 100 anni, abbiamo perduto 1 milione di ettari di capacità produttiva. Tutto abbandonato, nessuno più sta in campagna. É tempo de colheitas na Sicília. Perto da costa, 2 cargueiros estrangeiros entram num porto siciliano. Um agricultor filma a sua chegada. Estão carregados de trigo duro para o fabrico de massas.
O trigo barato, importado no momento das colheitas, fará baixar os preços localmente. Si è dato un valore bassissimo alla materia prima, che sia frutta, che sia frumento, che sia animale, dove tutto quanto non supera mai o il 13 centesimi o il 30 centesimi, perché ci sono delle zone di produzione dove si produce a costi più bassi, magari dove non ci sono regole, e nell'utilizzo di insetticidi o nell'utilizzo di diserbanti, è chiaro che riescono a portare sulle nostre sponde un prodotto a costi più bassi. O trigo que vem nos cargueiros está contaminado pelo glifosato, acusam os agricultores locais que reclamam controlos mais rigorosos. Contudo, misturado com o trigo local, este trigo pode ser utilizado para fabricar massas com o rótulo Made in Italy. Chiaro che c'è un interesse dietro a questo e in ogni modo la nostra produzione non raggiunge quasi mai la sufficienza, cioè nel senso che ogni anno di grano duro ne dobbiamo sempre importare dal 30 al 35%. Diciamo che la produzione del frumento duro si è sempre adattata molto bene agli ambienti mediterranei in generale. O trigo duro é tradicionalmente cultivado em climas quentes, mas recentemente as coisas mudaram. Alguns países frios tornaram-se os seus maiores produtores. A partir da década de 2000, novos e grandes produtores, sobretudo o Canadá e a Ucrânia, entraram no mercado global do trigo duro. Como é que o Canadá pôde tornar-se o maior produtor de trigo duro do mundo e ser, juntamente com a Ucrânia, um dos principais exportadores deste cereal que outrora amadurecia ao sol? Si è imposto un tipo di agricoltura che consente di fare molte cose, tra cui anche coltivare fuori dagli areali di produzione. Ecco, con l'avvento anche degli anticritogamici ci si può permettere di coltivare in ambienti più umidi, come può essere la pianura padana, può anche essere il nord degli Stati Uniti o il Canada. Un sistema industriale vuole dei monofornitori, quindi vuole delle aziende da 1000-1500 ettari perché è più facile, perché il sistema va verso una semplificazione, quindi non vuole avere a che fare con tanti piccoli agricoltori. La domanda che si dovrebbero fare i nostri politici e i nostri decisori è da che parte noi vogliamo andare. Ecco perché con questo impianto aziendale noi non siamo in grado di competere con quel sistema. Fomos a Bruxelas falar com Olivier Schutter, antigo relator especial das Nações Unidas sobre o direito à alimentação e jurista especializado em direito económico e social. Nous avons, depuis le début des années 60, la mise en place de la politique agricole commune, une politique qui a eu pour objectif principal d'augmenter la production de volume. Et ceci explique tous les choix qui ont été faits depuis en matière de subventions à la production, en matière d'infrastructures, en matière de logistique. Et il en est résulté que sont sortis gagnants de cet essorage de l'agriculture européenne un petit nombre de grands exploitants agricoles qui sont capables de réaliser des économies d'échelle, de produire pour des grands marchés. Et dans l'intervalle, beaucoup de petites exploitations ont disparu. Nous avons un système alimentaire, des chaînes alimentaires qui, au fond, ont la forme d'un sablier. Un très grand nombre de fermes d'exploitation agricole, un nombre assez petit de grands acheteurs de matières premières, de traders, notamment pour les céréales, le lait par exemple, un nombre assez petit de grandes industries de transformation, Nestlé, Unilever, Danone, etc. Et puis un nombre relativement restreint de supermarchés, de distributeurs. Et puis évidemment un très grand nombre de consommateurs. Donc on a une chaîne de production avec à certains segments de la chaîne, à certains maillons de la chaîne, une très forte concentration de pouvoir économique. So the global grain trade today is dominated by just a handful of large grain trading companies. The biggest of these companies are often referred to as the ABCD companies, which stands for the first letter in the names of each of these companies. So that's Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, and Louis Dreyfus Commodities. Most estimates put the control that they have in the grain trade at around 70% of the market in just the hands of just four companies. The value of global trade today in food is around $1.5 trillion. A produção de pesticidas e a propriedade das sementes também estão concentradas em 3 sociedades. Os reguladores parecem estar impossibilitados de colocar limites a estes oligopólios.
Um tal nível de concentração no setor alimentar, cativo de um punhado de empresas privadas, é uma ameaça para a segurança alimentar mundial. A geopolítica da alimentação é o campo de estudo de Jennifer Clapp. Perita em políticas alimentares, dedicou-lhes o seu último livro, intitulado Food, Comida. There's a growing distance in the global food system, which refers not just to the physical distance, like miles or kilometers that food travels from farm to plate. And what the distance does is it obscures when wealth and power concentrate. It obscures the way that certain players, like large agri-food corporations, are, in a way, setting the rules of the game in ways that might take power away from consumers or take power away from producers. Le message de l'industrie agroalimentaire qu'il faut produire toujours plus est un message extrêmement problématique parce qu'il conduit à des choix agronomiques qui sont très problématiques pour le maintien des écosystèmes. Estas escolhas agronómicas parecem ameaçar a saúde humana. Poderá o glifosato ter alguma influência na epidemia de intolerâncias ao glúten? Thierry Vrain poderá ter a resposta. Foi responsável pelas biotecnologias na Agriculture Canada, o organismo responsável pelas políticas agrícolas do país. Encontrámo-nos com ele durante uma das suas visitas a Paris. When I was working for the government, when I was the head of the place, I basically took it upon myself to explain to people that genetic engineering is a very simple technology. But then a few years later, there were some very well done studies showing that if actually you fed GMO crops to rats, they got sick. And that, to me, was like, how can that be? Esta descoberta foi o início da conversão de Thierry Vrain à agricultura verde. Hoje, ele é uma das mais consideradas individualidades a alertar para os perigos da agricultura industrial, da qual conhece todos os meandros. Some people, I'm told in Scotland, and definitely in Canada, learned that they could spray crops that are not quite matured. And if you have 1,000 acres of wheat and the fall is coming, your crop will not ripen, and if you harvest it now, you either will have to dry it or lose a lot of it to mold. And since the chemical had been approved as having no toxicity whatsoever, there shouldn't be any problem spraying it on food crops. As culturas são pulverizadas com o herbicida imediatamente antes da colheita, a fim de as secar. Esta prática bastante recente de pulverizar as espigas quase maduras é designada por maturação química ou dessecação. Alarmado pelos resultados de estudos independentes sobre o glifosato, publicados um pouco por todo o mundo, Vrain começou a estudar de perto o seu funcionamento. In 1974, the herbicide was formulated and released as Roundup. It was an instant success. This chemical kills all plants. Roundup, no root, no weed, no problem. 20 anos mais tarde, em 1996, a Monsanto consegue um novo avanço, modificando geneticamente as principais culturas para que o glifosato não as danifique e mate exclusivamente as ervas daninhas. So they engineered resistance into plants. Genetically modified organisms, GMOs. All the major crops were engineered to be resistant to the herbicide. Now, in 1996, we're spraying the crops themselves and harvesting them 2 or 3 months later. Mas o pior ainda estava para vir. A partir de 2000, se o clima não permite que as culturas amadureçam, são amadurecidas artificialmente antes da colheita com uma pulverização de herbicida que mata a planta e priva os seus grãos de água. Now we are not spraying the crop at the beginning of the season, we're spraying the crop right at harvest time. So the residues, they're not minor or major anymore, they're like maximum. You cannot contaminate your crop with higher residues than when doing that.
O glifosato é aplicado imediatamente antes da colheita em todos os cereais, sementes e leguminosas, um total de cerca de 200 culturas. A partir do ano 2000, as quantidades de herbicida aplicadas no mundo dispararam. A dessecação serviu assim para implantar certas culturas nos climas frios, culturas como a do trigo duro, utilizado para fabricar massas. Da noi questo tipo di trattamento sul frumento non è ammesso col glifosato. Negli Stati Uniti e in Canada sono pratiche che sono ammesse. No entanto, não há nenhum país onde os consumidores estejam protegidos de produtos contendo cereais importados de países onde a dessecação é prática corrente. Segundo um documento da Monsanto, na Europa, a dessecação não é autorizada em países onde o solo amadurece as culturas, nem na Suíça, na Finlândia e na Bélgica. Recentemente, a Dinamarca proibiu-a a menos de 30 dias da colheita, uma medida pouco eficaz. Mas há pior. A França proíbe oficialmente a dessecação, mas os agricultores podem pulverizar os seus campos com glifosato até 8 dias antes da colheita, a pretexto de combater as ervas daninhas. A Alemanha limita-se a desaconselhar a dessecação. Por todo o lado, os dados sobre esta prática escandalosa são opacos, como se interessasse a muita gente que não fosse esclarecida publicamente. So basically all the grain and seed crops in North America and in many countries in Europe and other in the world are sprayed right before harvest, right before they're going to be used to make food. Okay, your loaf of bread, the grain could have been harvested a month ago. And it's heavily contaminated, very heavily contaminated with this herbicide. Os cientistas sabem que o limiar que conduz à doença celíaca é facilmente transposto. E se fosse precisamente o glifosato o catalisador da doença? O equilíbrio da nossa saúde é regido pelo microbioma e é lá que devemos procurar a resposta. O corpo humano é habitado por bilhões de micro-organismos, sobretudo bactérias que vivem em simbiose conosco. Cada parte do corpo tem os seus próprios organismos especiais, mas é nos intestinos que residem a maior parte deles. So if you change your lifestyle to the point that will change the composition and most important the microbiome function, and you break tolerance and you develop celiac disease. And that can only one way that you can explain why people they eat gluten for 50 years, they're fine, and then they break tolerance in their late years. We're changing the environment very much from what was the original plan of evolution. And if we go back to the concept, we're part of a circular life, so to speak. What is in the soil, what is in the water, what is in the air would definitely affect us as a human being and affect our microbiome. So are we surprised at these epidemics? I would be surprised otherwise if they would not be around. O glifosato é um antibiótico de largo espectro. Qual é o efeito de um antibiótico tomado todos os dias em pequenas doses desde o nascimento? Here comes this food contaminated. This is now your food, and this is what you eat. And the diversity in your microbiome is reduced, and one day one of your organs is not functioning anymore as well as it should, and you get chronic disease. Através de um mecanismo subtil, o glifosato pode ocasionar uma sabotagem total do nosso organismo. É esta a inquietante descoberta de Stephanie Seneff. Bióloga no MIT e perita em inteligência artificial, realizou uma meta-análise de toda a literatura científica sobre o herbicida e descobriu o mecanismo através do qual ele se insinua, literalmente, em todas as células do nosso corpo. It was about 12, 13 years ago that I got concerned about the autism rates in the United States. Certainly, I felt that there must be an environmental factor or more that is causing the autism, so I wanted to figure that out. And I believe I have found that mechanism, and I believe it is because glyphosate is acting as an analog of the coding amino acid glycine, and it's getting into proteins by mistake in place of glycine. A professora Seneff encontrou uma correspondência quase perfeita entre a utilização de glifosato e o aumento da doença celíaca. I have a friend named Nancy Swanson who actually looked at a lot of statistical analyses of disease frequencies, disease incidence over time, aligning it up with glyphosate usage on core crops in the United States, and she found remarkable correlations with a huge list of different diseases.
Mas será que os reguladores se alarmaram com o resultado destes estudos? Bem, pelo contrário. Ao longo dos últimos 20 anos, os reguladores americanos aumentaram enormemente os níveis máximos de resíduos de glifosato autorizados nos géneros alimentares. Na Europa, desde que foi implementada uma regulamentação comum em 2008, os resíduos de glifosato autorizados nos cereais, em particular na cevada e no trigo, são entre 100 e 200 vezes superiores aos resíduos tolerados nos legumes. No entanto, este paraíso para os lobbies da agroindústria começa a abrir fissuras em 2015, quando o CIRC, Centro Internacional de Investigação do Cancro, classifica o glifosato como provavelmente cancerígeno para o homem. La réglementation applicable en Europe aujourd'hui, c'est qu'un pesticide qui est un cancérigène probable sur l'humain doit être interdit indépendamment de la dose à laquelle on l'utilise, point barre. Avec une réglementation comme ça, si l'évaluation du CIRC passe, le glyphosate en Europe, c'est terminé. Quelques mois plus tard, on a l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui aboutit à la conclusion inverse, que le glyphosate ne cause probablement pas le cancer chez les humains. Como é que os estudos de outros organismos, tanto na Europa como nos Estados Unidos, puderam chegar a resultados opostos ao do estudo do CIRC? A Corporate Europe Observatory, o cão de guarda dos lobbies sediada em Bruxelas, e a Génération Future em Paris tentaram perceber a razão. En Europe, l'évaluation d'un produit réglementé, comme le glyphosate, elle est d'abord faite par l'industriel qui le fabrique lui-même. Estando abrangidos pelo segredo industrial, apenas alguns estudos da indústria são publicados nas revistas científicas. Consequentemente, não são validados pela comunidade científica. Além disso, ao contrário dos estudos do CIRC, os outros estudos são de curto prazo, não consideram as acumulações nos organismos e debruçam-se apenas sobre o glifosato puro e não ao que é pulverizado sobre os campos, um conjunto de componentes igualmente mortíferos que se acrescentam ao glifosato. Les produits qui contiennent la matière active sont évalués, autorisés au niveau des États membres. Les tests sur la toxicité chronique de l'ensemble ne sont pas faits en Europe, mais non plus dans les États membres. Ce sont des études qui coûtent des millions d'euros. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas réalisé. A EFSA, a Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, que tem por missão proteger os cidadãos europeus dos riscos ligados à cadeia alimentar, não aceitou o nosso pedido de entrevista sobre os efeitos a longo prazo dos resíduos da dessecação dos cereais com glifosato. O mínimo que se pode dizer é que o processo de regulamentação fracassa na sua missão de proteger a saúde pública. Como acreditar que avaliações baseadas exclusivamente nos dados científicos fornecidos pela agroindústria podem ser imparciais? Por que razão decisões tão importantes para a saúde de todos não estão sujeitas ao controlo de cientistas realmente independentes? Pourquoi est-ce que d'habitude ils n'ont pas besoin de faire du lobbying au niveau politique? C'est parce que le système réglementaire lui-même, en général, produit des décisions dans leur intérêt. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur leurs propres données, parce qu'il est basé parfois sur leurs propres experts, et parce qu'il est aussi basé sur des protocoles qu'ils ont eux-mêmes influencés. C'est indéfendable politiquement. Sauf que c'est la loi. Estas regras da União Europeia equivalem literalmente a pedir ao lobo para guardar o rebanho. Será então de admirar que uma epidemia de problemas ligados ao glúten e algumas doenças crónicas autoimunes assolem o mundo? Por que razão as autoridades parecem impotentes para proteger a saúde pública? Fomos até Paris para colocar esta questão ao economista Jacques Sapir, especialista dos acordos de comércio livre. A razão reside no conjunto das normas que regem a Organização Mundial do Comércio, um organismo cujas regulamentações estão acima das leis dos Estados e da própria União Europeia. Admettons qu'un État décide de monter des réglementations de protection de la population. Une société internationale, une société multinationale pourrait attaquer à ce moment-là le gouvernement en disant j'ai fait des investissements dans un certain cadre réglementaire, vous changez le cadre réglementaire, donc vous me faites perdre de l'argent, donc je vous attaque. Donc on voit là, il y a un danger extrêmement évident en matière de libre choix souverain d'instaurer de nouvelles normes sanitaires qui, évidemment, ne plaisent pas aux sociétés multinationales pour qui, évidemment, seul compte le profit. Porém, as decisões da OMC devem ser tomadas por unanimidade, o que rapidamente conduz à paralisia. En réalité,
l'OMC est paralysé depuis maintenant, grosso modo, une dizaine d'années, ce qui a suscité de nouveaux accords, et des accords qui sont plutôt des accords de zone géographique, qui visent logiquement à remplacer l'OMC. Je pense qu'on peut tout à fait imposer une sortie du glyphosate à relativement court terme, mais il faut dire à ce moment-là qu'il faut interdire l'entrée aux produits qui ne respecteraient pas cette réglementation. Et donc là, on voit qu'il y a un conflit très net et très immédiat entre les demandes des consommateurs qui, en réalité, demandent de plus en plus de sécurité sur les produits agroalimentaires et la volonté des entreprises multinationales qui est, au contraire, de démanteler l'ensemble des protections dites non tarifaires. O instrumento de que os consumidores precisam para se protegerem é de uma rastreabilidade completa da cadeia de transformação dos alimentos. Porém, as leis em matéria de rotulagem não obrigam à indicação da proveniência das matérias-primas. We now are seeing very high levels of consumption of what are called ultra-processed foods. And these foods are foods that are highly processed with multiple ingredients. And they transit through the global food system. They could be ingredients that are increasingly traded globally in complex global supply chains. And it's very difficult to get information about how those foods were produced, what are the social and ecological costs, etc. Glyphosate has been shown to be very, very effective at binding to metals, especially zinc, iron, manganese, magnesium, cobalt. So these are all very important micronutrients, minerals that are essential to the functioning of our cells. Sendo desmineralizador, o glifosato diminui a disponibilidade de metais preciosos para o nosso organismo. Para os doentes celíacos, a carência de micronutrientes é uma preocupação só por si, acentuada quando consomem alimentos ultratransformados. Desde que o glúten assumiu a responsabilidade de todas as intolerâncias, a indústria alimentar criou o setor incrivelmente rentável dos produtos sem glúten. É assim que o capitalismo funciona. Cria um problema e, em vez de o resolver, cria um novo negócio para resolver o problema, disse o jornalista americano Michael Pollan. Este setor de atividade, avaliado em muitos milhares de milhões de dólares, está em plena expansão. Os consumidores parecem estar presos num ciclo vicioso: comer alimentos industriais, adoecerem e a seguir serem levados a consumir outros alimentos industriais e, além disso, extremamente caros. Vamos visitar o quartel-general da Dr. Shah, a marca que é líder mundial do setor sem glúten, para compreender por que razão estes produtos são tão caros. Dass die Losgrößen, die wir nur ein Bruchteil sind von denen, was die großen Giganten der Lebensmittelindustrie produzieren. Und daraus kommen natürlich Kosten, die getragen werden müssen. Aber die Kosten, die getragen werden müssen wieder eine wichtige Möglichkeit geben, auch für Forschung in die Zukunft zu schauen. Os alimentos sem glúten são produtos de nicho especialmente concebidos como os medicamentos para responderem a necessidades particulares. No entanto, segundo um relatório recente, o volume do mercado mundial dos produtos sem glúten deverá atingir 36 mil milhões de euros em 2027, com um crescimento anual de 9,2%. If you dig into the reason why they go gluten-free, half of these people will say, I'm gluten-free because it's healthier. Mas para quem não sofre da doença celíaca, comer produtos sem glúten é realmente mais saudável? Going gluten-free is not that will impact you God knows how, because gluten, nutrition speaking, is useless. We can do without it. But you eliminate, vitamins, fibers, minerals that are very important to our health. O amido é um substituto frequente da farinha e um ingrediente fulcral em numerosos produtos industriais sem glúten. Os amidos quase não contêm ingredientes nutritivos, mas têm muitas calorias. O verdadeiro desafio dos produtos sem glúten é a falta de nutrientes e de fibras. Há estudos que demonstram que as dietas sem glúten são pobres em fibras. E os micronutrientes são igualmente diminutos, em particular a vitamina D, a vitamina B12 e o ácido fólico, e escasseiam minerais tais como o ferro, o zinco, o magnésio e o cálcio.
Allora, il Padre Eterno, per sua grazia, ci ha donato la stragrande maggioranza degli alimenti senza glutine. Il celiaco può mangiare tutto il riso che vuole, tutto il mais che vuole, tutti i legumi che vuole, tutti i vegetali che vuole, tutte le pietanze che vuole, tutto quello che esiste, patate e tutto il resto. Non ha bisogno di mangiare per forza la farina di grano. Dunque il prodotto naturale senza glutine è la vera terapia della celiachia. Os alimentos produzidos e transformados pela indústria são pobres em nutrientes e por vezes tóxicos e colocam em perigo o planeta e a nossa própria saúde. Parece, pois, impor-se uma mudança radical do paradigma agrícola. Mas uma agricultura sem químicos pode realmente ser uma alternativa? There are alternative agricultural systems that can address some of the big problems associated with the industrial production model. And one of the most promising of these models is agroecology. L'agricoltura biologica può sfamare il pianeta? Io dico di sì, ne sono certo che può farlo. Devemos exigir uma modificação dos sistemas alimentares. Produções menos elevadas, mas um valor nutritivo mais elevado. Lee Rossi e a associação que ele dirige, Simenza, fizeram renascer antigas variedades de trigo sicilianas. Estudos efetuados estão a provar que estas variedades antigas, cultivadas sem herbicidas, têm um impacto benéfico na digestão, mesmo nas pessoas mais sensíveis. Da una quindicina d'anni abbiamo ripreso la coltivazione di queste varietà e questo sta attivando anche un sistema di trasformazione in farina e poi dalla farina al pane, alla pasta, ai biscotti, tutto un contorno di imprenditori che grazie a questi grani locali, chiamati grani antichi, sta riuscendo a inventarsi una nuova economia. Na Valónia, Bélgica, a dessecação também é proibida. Uma organização independente divulga informação e modelos de trabalho alternativos para a agricultura, criando novas relações. Nature et Progrès développe ici en Wallonie une campagne Wallonie sans pesticides. Les pesticides, c'est vraiment le passé. On doit aller vers le zéro pesticide. Donc en agriculture biologique, on travaille plus avec la nature, avec les animaux, avec les végétaux, que contre en fait. Marc leva-nos a visitar uma quinta que cultiva cereais biológicos. É o primeiro elo de uma cadeia local que vai da produção de cevada biológica ao consumo de cerveja. Voilà, ici on peut voir qu'en agriculture biologique, on doit quand même être sérieusement équipé. L'agriculture bio a besoin de modernité. On est sur des grandes parcelles, on veut nourrir beaucoup de monde. Alors ça c'est une hersétrie, c'est une machine qui nous permet de désherber les champs, donc de lutter contre les mauvaises herbes. Dans les champs, c'est un peu notre herbicide, qui est le pesticide qui permet de lutter contre les mauvaises herbes dans les champs. Não há necessidade de fertilizantes químicos? Donc sur ce champ, pour le moment, on est en train de cultiver un interculture, un engrais vert. Il faut savoir qu'avant de nourrir les hommes, pour bien nourrir les hommes, on doit bien nourrir notre sol. E não há dessecação da colheita de cevada. Aliam uma boa prática agronómica à ajuda mecânica. Ici, on est vraiment dans une ferme modèle à ce niveau-là. C'est-à-dire que tous les produits sont transformés et vendus directement aux consommateurs. Parce que pour Nature et Progrès, l'aliment doit rester un lien entre deux personnes, le producteur et le consommateur. Perto de Bolonha, a Podere Santa Croce cobre todo o processo desde o campo até ao prato, com métodos de cultivo sustentáveis que oferecem produtos de sabor e qualidade nutricional irrepreensíveis. 20 anni fa sono passato dall'agricoltura convenzionale a quella biologica e ho trasformato l'azienda agricola in un organismo vivente, quindi a ciclo chiuso, multifunzionale. Gli agricoltori si sono consociati tra di loro in questo marchio collettivo e il marchio si chiama Virgo e Virgo produce questa popolazione, questo frumento particolare che è nato da una serie di incroci che abbiamo fatto con delle varietà antiche, quindi abbiamo creato una nuova popolazione. Gli agricoltori decidono anche il prezzo di vendita con un approccio di fratellanza, non di competizione, no? Uma alimentação saudável poderia travar o aumento da intolerância ao glúten? Se são os nossos micróbios bons que mantêm o equilíbrio da nossa saúde, que podemos fazer para os manter em bom estado? You eat 3-4 times a day, and it's by far the most impactful, element that can change the composition and function of the microbiome. They eat what we eat. Where we're used to eat
in the past. A lot of fruits, a lot of vegetables. Why? Because they don't run. You just pick them. Very little meat, because you can catch them. And it's lean meat, because these animals, they're predators. A little bit of fish, tubers, nuts, olive oil. So in other words, I'm describing the Mediterranean diet, in other words. Alors, la première chose, c'est on achète en matière première. Dans 99,9% des cas, ce sont des produits issus de l'agriculture biologique. Arrêtez de manger n'importe où et n'importe comment. Vérifiez ce qu'il y a dans vos assiettes. En l'occurrence, pour tout ce qui touche à la farine, si c'est pas bio, vous n'y touchez pas. Vous n'y touchez même pas. Diz-se que os alimentos podem transformar-se em medicamentos. Os alimentos que contêm glúten não são veneno. Se passaram a sê-lo, isso deve-se à industrialização da agricultura e à influência dos grandes grupos sobre os reguladores. Mas o trabalho de sensibilização das associações começa a dar frutos. Algumas multinacionais do setor alimentar anunciaram recentemente que vão deixar de comprar cereais sujeitos à dessecação. E a partir de 2022, os dados que a EFSA recebe das indústrias serão publicados. Paralelamente, milhões de agricultores e artesãos estão a unir esforços para criarem cadeias alimentares curtas que produzam alimentos locais mais sãos. O nosso poder reside na nossa capacidade de escolher. Quanto mais comprarmos alimentos sãos, maior a nossa participação na construção do mundo que desejamos.